Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a detecção de plágio e eu vou começar falando das ferramentas gratuitas para detectar os plágios. Então, no vídeo de hoje, qual será a pergunta central que nós responderemos? Será quais são as ferramentas gratuitas para detecção de plágio? Eu vou falar as principais, vou mostrar o exemplo das telas e na descrição do vídeo eu vou disponibilizar para vocês os links de cada uma das ferramentas que eu for fazer análise no vídeo de hoje. Bem, quem sou eu? Eu sou a professora Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, eu sou participante do canal da Monografia Perfeita, vocês já devem ter visto outros vídeos do nosso canal, em que eu apresento, ou também o professor Rafael. Eu sou docente da USP há mais de 9 anos, sou pós-doutora pela Université Paris 1, também Academic Visitor de Oxford e doutora e graduada pela Universidade de São Paulo. E nós estamos desenvolvendo esse projeto da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores a exatamente poderem desenvolver seus trabalhos acadêmicos e atingir o sucesso desejado. Bem, pessoal, vamos lá falar sobre as ferramentas, né? As ferramentas gratuitas. Antes de começarmos a falar sobre cada uma dessas ferramentas, é importante eu destacar que existem diversos softwares gratuitos e também pagos que são designados para auxiliar na identificação de plágio em textos acadêmicos. E nesse sentido, nós devemos ressaltar que muitas instituições de ensino assinam alguns destes softwares para que os integrantes de bancas examinadoras utilizem antes da arguição dos estudantes, né? Tanto de TCCs, de dissertações de mestrado, tese de doutorado. Hoje é praticamente requisito, antes da realização da banca, passar os arquivos. Por isso que se pede em pendrive ou CD-ROM, dependendo da instituição, pede-se o arquivo eletrônico, ou mesmo para mandar por e-mail, exatamente para passar nestes programas que detectarão a existência de plágio, claro, se houver. Diante desse exposto, é importante a gente verificar que se a sua instituição de ensino superior assine um software para detectar plágio, é mais interessante que você empregue aquela ferramenta assinada pela sua faculdade. Por dois motivos simples. Uma, porque será a mesma que será empregada para fazer análise do seu TCC, da sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, etc. Então, na realidade, você vai ter o mesmo relatório que será extraído pela sua instituição de ensino e que os examinadores terão contato. Então, essa é a primeira vantagem. Por quê? Porque a identificação do plágio, a forma como é identificado, a questão da semelhança dos textos ou exatidão numa sequência, por exemplo, de 3 palavras seguidas, idênticas a outro texto, etc., ela muda de ferramenta para ferramenta. Então é mais interessante você utilizar uma ferramenta que já é empregada pela sua instituição de ensino. E outra vantagem também, que quando a instituição de ensino assina determinada ferramenta, porque mesmo essas gratuitas que eu vou apresentar hoje, quando é para fins comerciais, para instituições de ensino, universidades, faculdades, etc., existe o plano empresarial. E este plano é mais completo, tem outros recursos. Então, se a sua instituição de ensino assina, já é uma assinatura que é cara, né? Inclusive, ela apresenta recursos que são muito interessantes para você fazer a análise do seu texto. Então, por que utilizar outras ferramentas, mesmo também sendo gratuitas, se já existe assinatura, né, paga pelo local onde você estuda, onde você vai submeter o seu TCC, a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado. Então, essas são as minhas considerações em relação a isso. E eu também gostaria de dizer que, em via de regra, né,
Isso não é a regra, né, exata e 100% ocorre em todos os casos, mas, em geral, estes programas são estruturados com duas bases, né? Uma que se identifica o plágio com a sequência, que é o plágio por termos exatos, e que ele é correspondente à sequência com mais de 3 palavras seguidas de determinado texto. O que eu quero falar sobre isso? Porque na maior parte das áreas e diversos campos do saber, existem algumas frases, alguns termos, algumas expressões com mais de 3 palavras que são empregadas corriqueiramente. Então, é claro que não vai se constituir um plágio usar esta expressão, mas vai ser detectado como tal. Então é por isso que as bancas examinadoras acabam recebendo o relatório para examinarem o que foi identificado como plágio, porque nessas hipóteses é desconsiderado, assim como também são desconsideradas como plágio algumas informações que são aquelas informações do conhecimento geral, né? É, por exemplo, a lei da gravidade. Você não precisa falar a origem da lei da gravidade, todos conhecem, então você não precisa fazer a referência, você não precisa falar, na hora que você vai falar sobre a data da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e passar uma referência, né? Por isso que livros de história já falam dessa informação sem colocar citações. Então, aquilo que é um conhecimento geral também despende a necessidade de fazer citação, né? Então, se você utilizar esses tipos de informação, vai ser identificado pela ferramenta. É por isso que essas ferramentas, elas são para suporte. Os relatórios fornecem um suporte, mas depois precisa ter um ser humano que vai avaliar o que elas identificaram. Elas facilitam, deixam em diversas cores, deixam as linhas, mostram os documentos de onde se verificou a semelhança ou verossemelhança. Então, quer dizer, elas auxiliam, né? Mas precisa sempre ter o elemento humano para avaliar se aquilo pode ser considerado como plágio ou não. E a outra base desses softwares é a questão da conexão com outras línguas. Porque existem muitos estudantes que, por exemplo, pegam textos em inglês e aí escrevem em português e não faz a citação, colocam como ideias suas, né? E isso também é plágio, né? Porque você precisaria fazer a citação. Então tem softwares que faz a conexão da sua língua com mais de 190 outras línguas, 168 línguas, por exemplo, no Turnitin, pelo menos a última vez que eu vi. E então, se você fizer a tradução, ele também vai verificar a conexão e a correspondência. E eles não fazem só em relação aos termos exatos. Hoje em dia eles também verificam pela semântica e eles também verificam se é o caso de paráfrase sem citação. Então eles estão ficando cada vez mais sofisticados. E é por isso que eu ressalto, como eu ressaltei no vídeo anterior, se você quiser se afastar do risco de praticar o plágio, então faça a citação. Bem, tendo em vista essas breves considerações, vamos então ver as ferramentas. A primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês é a ACNP Software. Ela trata-se de um software capaz de comparar diversos documentos rapidamente, identificando cópias de trechos sem citação da fonte, mas você vai precisar subir o arquivo que você está analisando, verificando se existe plágio, e aquele documento ou documentos que você acha que podem ter sido base para o plágio, né? Então você faz o upload e compara documentos. Então, por exemplo, você é um docente, você tem várias monografias da sua instituição de ensino, então você pode subir os documentos das monografias anteriores e aí comparar com a monografia que foi depositada. Porque aí você pode verificar se não pegou, por exemplo, uma monografia que já foi defendida e aí existiu o plágio, né? Se foi copiado muitos trechos ou quase toda a monografia, implicando a reprovação do estudante. Então, é interessante essa ferramenta também porque os relatórios de análise dessa
ferramentas são muito fáceis, né, para a leitura. E ele deixa tudo bem estruturado, a linha, a coluna, se houver, principalmente artigos científicos, o parágrafo. Então você consegue identificar exatamente o trecho em que há suspeita de plágio. E aí você precisa fazer a análise. O site está todo em inglês e não existe versão em português, né? Apresentando as seguintes informações neste relatório: os trechos suspeitos, números de linha dos trechos, os caracteres, a coluna, se houver, né? Não importa se o texto é feito em português para análise, ele vai detectar porque ele vai estar comparando com os documentos que você fez o upload, né? Agora, a ferramenta em si, né, a forma como estão expostas as informações, estará tudo em inglês. Inclusive, eu até estou colocando a imagem como funciona essa ferramenta e vocês podem ver que está tudo em inglês. Então, se você tiver dificuldades, essa ferramenta não é a mais adequada para você. Este software também ele pode ser só empregado em dois sistemas operacionais, que é o Windows e o Linux. Então, se você utilizar, por exemplo, um computador da Apple, você, a não ser que você tenha instalado o Windows, né, pelo Parallax, por exemplo, então aí você até pode utilizar este software, mas aí é muito difícil esta hipótese. Então, é para quem tem Windows e Linux. Além disso, é importante a gente destacar que você deverá fazer o download deste software, que poderá ser utilizado também offline, bastando carregar os documentos que você deseja comparar. E também, adicionalmente, é importante a gente destacar que ele permite vários tipos de extensões de documentos. Você pode em doc, PDF, HTML, TXT, enfim, você pode subir arquivos com diversas extensões. E eu também gostaria de ressaltar que, embora ele esteja arrolado como um software gratuito, ele, se for empregado para fins comerciais ou se você deseja um suporte prioritário com o pessoal que desenvolveu este software, então aí você deverá pagar uma única vez $19,95, né, isso no valor em 2020, e aí você tem a licença para sempre, você só paga uma vez. Bem, se você quiser acessar este software, então dê uma olhada na descrição que eu deixo o link. Bem, pessoal, agora em relação ao CopSpider. O CopSpider é muito utilizado aqui no Brasil. Inclusive, vocês podem até achar na internet vídeos tutoriais, né, de instalação, uso do CopSpider. Ele é um software gratuito de detecção de plágio que ocorre na internet. Então, diferentemente do ACNP que a gente acabou de ver, você não possui a possibilidade de subir vários arquivos. Por exemplo, monografias defendidas para comparar com o documento analisado. Se você quiser comparar, estas monografias deverão estar disponibilizadas na internet, por exemplo, como tem na USP, né, o repositório de teses, dissertações, inclusive de TCCs. Então elas ficam disponibilizadas online, então aí sim é possível verificar se alguma dessas monografias foi plagiada. A busca por plágio, portanto, ocorre restritamente à internet. Além disso, a gente precisa destacar que esse software possui uma página em português, então a página está traduzida, e existe a versão em português exatamente para análise dos textos em português, né? E o software de instalação você pode escolher já a língua. Então, essa é a vantagem do CopSpider. E é por isso que ele também é tão difundido no Brasil. Novamente, eu quero destacar, ele, ele é um software para sistema operacional Windows, XP 2000, 2003, Vista 7, 8X, 10. Você não vai poder utilizar se você tiver no MacBook Pro, um iMac, enfim, algum computador da Apple.
O CopySpider é rápido para uso pessoal, contudo, caso você deseje empregá-lo em larga escala e analisar simultaneamente diversos trabalhos, você precisará contactá-los para solicitar a versão profissional. Não está no site disponível o valor, você precisa falar, por exemplo, se você é uma instituição de ensino, você precisará falar quantos alunos, quantos documentos são analisados, quais são as suas demandas. Aí você terá um orçamento para a versão profissional. O software é muito fácil para ser usado, sendo que os seus relatórios também são muito fáceis para leitura. Você pode configurar o rigor da análise desejada, então se você quer uma análise rápida, normal ou detalhada, sendo que, é claro, se você desejar uma maior segurança, então é recomendado que você faça detalhada, vai demorar um pouco mais para realizar a análise, mas ao mesmo tempo vai valer mais a pena se você tiver dúvida se existe plágio ou não. E por fim, é importante a gente ressaltar que existem alguns documentos explicativos, tutoriais, mesmo no YouTube, a CopySpider, a empresa tem um canal no YouTube com tutoriais para uso, então tudo isso facilita muito para o emprego desta ferramenta. Aqui um modelo como que funciona essa ferramenta, né? Em que você faz a análise, você mostra o arquivo e ele faz uma análise na internet, né, daquilo que pode ser considerado como plágio, né? Aí você vai acompanhando o progresso de análise, quanto tempo vai demorar e etc. Bem, outro que eu acho bem interessante, principalmente para quem realiza artigos científicos, né, está escrevendo artigos, é o plagiarismo. É uma ferramenta online para detectar plágio, ou seja, você precisa ter a internet, né? Acesso à internet para poder empregá-lo. E ele pode funcionar de duas maneiras. Você insere trechos do texto em que você deseja verificar a existência do plágio, sendo que aí você não precisa instalar o software no seu computador, podendo realizar diretamente na internet, ou você pode instalar, caso você utilize o Windows, ou se for o celular que seja sistema Android. O iOS não funciona. E para uma boa experiência gratuita, você deverá fazer o seu cadastro para utilizar essa ferramenta. Caso contrário, você não vai conseguir fazer o uso da ferramenta de forma completa. Além disso, também você pode verificar nesse plagiarismo, por isso que eu acho também interessante, verificar páginas na internet por meio da indicação da URL. Então, às vezes, você pode verificar, rastrear, né, se determinadas páginas estão praticando plágio. Mesmo se você é uma instituição de ensino, às vezes você coloca os documentos produzidos pelos acadêmicos da sua faculdade disponíveis online, às vezes outras pessoas utilizam em suas páginas da internet o mesmo conteúdo produzido, não fazendo referência à fonte, ficando na frente na internet. Então também tem essa facilidade. Esse software também é interessante porque ele é utilizável em mais de 190 idiomas, sendo que a língua portuguesa também está inclusa. O que não está incluso a língua portuguesa no plagiarismo é a ferramenta que faz paráfrases, que é só disponível em inglês. Eles têm uma ferramenta que você insere o trecho e ele faz a versão em uma paráfrase daquele texto. Aí, nesse caso, não vai ser possível na língua portuguesa. E, por fim, a página da internet e todas as ferramentas, elas estão em inglês. A ferramenta é possível utilizar na língua portuguesa, mas a página não foi traduzida, tá? Também vou deixar disponível aqui na descrição o link para vocês acessarem esta ferramenta, caso tenha interesse. Um
O outro software que eu selecionei para o vídeo de hoje é o Plagium Online. É uma ferramenta também online que permite analisar determinados trechos de um texto, rastreando a existência de plágio mediante análise do conteúdo na internet. A página está traduzida para o português, o que facilita para muitas pessoas o uso da ferramenta. Além disso, ela também é uma ferramenta que permite a inserção de URL para análises de páginas da internet. Então, permite a busca, né, da existência de plágio. Os resultados são muito rápidos e a página está toda em português. Essa ferramenta eu também acho interessante porque, principalmente para uso pessoal, né, com a finalidade para uso individual, se você quiser verificar determinados trechos que não ultrapassem 1000 caracteres, você pode colocar, inserir e ele já faz a análise muito rápida para você. Então, se tem algum trecho que você tem uma dúvida, você pode já checar. Caso você utilize com muita frequência, aí essa ferramenta não é 100% gratuita, né? Aí será cobrado 11 centavos por página, mas a partir da realização de muitas buscas. Então, se você fizer, por exemplo, se for utilizar uma tese de doutorado com muitas páginas, aí você vai ter que pagar, né? Você compra créditos e aí você os utiliza para fazer a análise. Agora, se você quer de um texto pequeno, curto, aí você não vai precisar ter esses créditos. Então, assim, se você tiver até R$ 2, você não vai precisar comprar os créditos. A partir daí, você vai ter que fazer a compra. Não são créditos caros, né? Mas se você quer uma ferramenta 100% gratuita, vai depender da sua finalidade. Ela pode ser gratuita desde que você não ultrapasse esse limite. Para você poder utilizar todas as ferramentas e de uma forma, uma experiência melhor, né, de usuário, é recomendável que você faça o cadastro, né? Caso contrário, você não vai conseguir checar os parágrafos, né? Você precisa fazer o cadastro, colocar o seu e-mail, senha, e aí você vai poder acessar a ferramenta gratuita. Também é importante destacar uma coisa que eu gosto muito dessa ferramenta, principalmente para quem usa Google Drive, por exemplo, na USP, nós usamos o Google Drive até porque o e-mail institucional é ligado ao Gmail, então existe muito o envio, o compartilhamento de arquivos pelo Google Docs. E essa ferramenta permite a integração com o Google Drive, permitindo a detecção de plágio nos arquivos Google Docs. Então ela já faz a análise direto daquele arquivo que foi compartilhado pelo Google Drive, por exemplo. Então ela tem também essa funcionalidade que eu acho bem interessante. Eu coloquei aqui uma imagem, como que funciona. Ela também é muito intuitiva, fácil, uma página limpa. Aqui até no final estão alguns planos. Vou deixar o link disponível para vocês acessarem. Mas essas são as principais ferramentas online para detectar o plágio. Existem outras que eu vou falar no vídeo seguinte que elas têm a versão trial, né? Ou seja, você pode experimentar, mas é muito restrita, 4 páginas, 8 páginas, então é para coisas pequenas, então ela não é gratuita na realidade, você pode experimentar para determinada finalidade, né? Então, se você tiver, claro, um texto muito curto, até é interessante ver essas ferramentas que eu vou falar no próximo vídeo, porque são ferramentas mais complexas e mais completas também. E você pode utilizar a versão trial para fazer determinado texto. Por exemplo, eu tenho uma resenha crítica de 5 páginas, aí você pode utilizar a versão trial de alguma delas. E aí você não precisa usar essas ferramentas gratuitas, aí você tem outras ferramentas que possam ser úteis, né? Inclusive tem algumas que verificam até a questão de estilo, gramática e outras coisas nos relatórios. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu quis me ater àquelas que não é questão, a gratuidade não é relacionada ao experimente,
mas sim são ferramentas efetivamente gratuitas, exceto quando se tratam de aplicações empresariais, comerciais, que aí o uso é de uma larga escala e aí necessita contratação. Bem, pessoal, essas são as principais considerações. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Nós fizemos com muita dedicação esse material, analisamos como funcionam esses softwares para explicar para vocês. Nós fizemos um levantamento do que existe atualmente, do que está sendo utilizado. Então, fizemos para que realmente possa agregar nesse momento de desenvolvimento da sua pesquisa acadêmica e possa ser útil. Então, esperamos e espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, como eu sempre peço, curtam a nossa página, comentem, compartilhem, pois para nós é muito importante saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Sugestões de temas também são sempre muito bem-vindas. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal da Monografia Perfeita. Nós disponibilizamos conteúdo diário, sempre atualizado para ajudar os jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o vídeo de amanhã.